Bom, a gente vai começar falando hoje sobre os tipos de base de corte. Para que serve, como funciona, como utilizar e também a minha opinião sobre os produtos que eu vou apresentar aqui para vocês. Lembrando que a minha opinião é baseada nas minhas vivências, no que eu faço, da forma que eu utilizo. Então, cada um de vocês vão ter opiniões diferentes e isso eu quero muito que a gente possa compartilhar no grupo. Bom, vou começar falando qual a funcionalidade das bases de corte. A base de corte, ela serve primeiramente para proteger a sua superfície. Então você pode trabalhar em qualquer mesa, qualquer lugar da sua casa ou de onde você esteja, sem danificar os seus móveis. Quando eu falo em danificar, não é só a questão do corte, mas também colas, tintas, entre outros produtos que a gente possa vir utilizar durante a nossa prática. Eu tô aqui com algumas bases de corte diferentes. Essa daqui é uma base da We Are e ela é feita de vidro. Essa daqui é uma outra base da We Are, ela é de borracha, mais comum, porém ela é dobrável. Serve mais para você levar para uma viagem, algum lugar que você não consiga carregar a base do tamanho original. E essa daqui é a famosinha base rosa da Toque Cri. Eu vou mostrar um pouco de como funciona cada uma delas e explicar quais são os prós e contras dessas três bases. Então eu vou começar pela base de vidro, tá? Essa daqui é uma base 30 por 30. Na verdade ela é de 13 polegadas, né? Ela é um pouquinho maior que 30 por 30. Ela é pesada e aqui no verso, vou mostrar, tem os pezinhos. Ih, tá faltando um, mas tudo bem. Isso daqui é uma proteção para as pontinhas dela, que você pode utilizar ou você pode tirar. Como eu uso pouco, eu deixo ela assim protegidinha. Vou mostrar para vocês como funciona o corte nessa base aqui, tá? Peguei um papel aqui de scrap, um estilete e uma régua. Vou fazer um corte aqui para vocês verem como que funciona. Aqui eu posicionei a régua na 11 polegadas, tanto em cima quanto embaixo. Vou segurar firme aqui e fazer um corte. O que eu acho bom e o que eu acho ruim dessa base? Primeiro ponto, ela é linda. Esse é um ponto positivo. Já os demais pontos não são tão positivos assim, na minha opinião. Primeiro, como ela é rígida e não é emborrachado, o corte ele precisa ser feito com maior pressão. Então vocês viram aqui que eu passei o estilete e ele não cortou perfeitamente. O outro ponto é que ela é muito lisa. Então se você não tiver muita firmeza na mão que segura a régua, você também pode arruinar o seu projeto. Então quando eu adquiri essa base, porque eu realmente achei que era uma coisa inovadora e bacana. Porém, eu uso ela raramente para fazer o quê? Outros tipos de trabalho que não seja relacionados a corte, como o uso de carimbeiras, de tintas, de colas, porque a higienização dela é muito fácil e prática por ela ser bem lisinha e de vidro. Eu vou falar ainda sobre essas diagonais que tem aqui, mas eu vou aproveitar para usar a outra base de corte, que assim eu consigo explorá-la melhor. Esse aqui é um modelo de base da We Are, como eu disse para vocês. E ele é um modelo portátil, ou seja, ele dobra e fica pequenininho e quando você abre, ela fica grande assim. O tamanho dela é de 18 polegadas, que em centímetro dá 35 centímetros de altura e mais ou menos uns 50 de largura. Então é uma base maior. Quais os pontos negativos dela? Vamos começar pelos negativos. Primeiro ponto é a dobra. Essa dobra aqui, nem sempre ela fica bem juntinha. E isso, querendo ou não, pode também arruinar o seu projeto. Então essa é uma base que realmente serve para que caso você vá viajar e precise levar algo menor e que não seja tão grande por conta disso daqui. Acho que esse é o único ponto assim que não me agrada muito nessa base de corte. Ela é linda também, que nem todos os materiais da We Are, mas a gente não tá falando de beleza aqui, a gente tá falando de funcionalidade. Ela é uma base emborrachada, e o emborrachamento dela é muito bom. É um pouco diferente das bases da Toque Cri, que tem a borracha um pouco mais firme, e eu gosto disso. Vou mostrar aqui pra vocês também o corte. Posicionei a régua aqui, 14 polegadas, tanto em cima quanto embaixo, e fiz o corte.
A diferença do corte da base de vidro e dessa base aqui. Foi bem mais fácil de fazer. Por quê? Porque ela tem um amortecimento aqui. Então, quando você passa o estilete, é muito mais tranquilo do que a base de vidro, que é rígida. Isso é uma coisa que eu gosto. Um ponto negativo sobre essa borrachinha é que ela gasta muito fácil, essa daqui da We Are, por conta de ela ser realmente mais maleável do que as bases rosas da Toque Cri. Essa base aqui, assim como as outras, ela também tem as diagonais, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho como utilizar, e ela é tanto em polegadas quanto em centímetros. E aí vem os prós e contras. O legal dela é que você pode fazer seus projetos tanto em polegadas quanto em centímetros, como você preferir. Eu adoro trabalhar em polegadas, então a base da We Are me atende muito bem. Para trabalhar em centímetros com ela, você vê que os centímetros fica na lateral e não na parte inferior. Então a gente precisa de alguns cuidados. Vou mostrar aqui para vocês. Toda vez que a gente for fazer um corte, a gente vai fazer ele nesta direção, né? Com o estilete nesta direção. E nunca de assim. Por quê? Primeiro porque você não tem o controle total do seu estilete, então o corte pode sair torto. E por conta desse controle também e do movimento com o braço que você está fazendo, você pode se cortar. Então eu nunca indico que a gente faça o corte assim. Então vamos supor que eu tenha a base da We Are e queira utilizar a parte de centímetro. O que eu vou fazer? Ou eu vou virar a minha base, ou eu vou me levantar e virar meu corpo. Assim vocês não tem nenhum perigo, fica todo mundo tranquilo, principalmente nas aulas. Bom, vou mostrar aqui para vocês como que funciona na parte de centímetro. Ó, o zero começa aqui e ele vai descendo. Então, se você precisar para algum tipo de medida, você consegue usar. E se você quiser fazer o corte, faça aquele movimento. Evite fazer corte nesse sentido assim, sempre assim. Agora eu vou explorar um pouco mais com a base da We Are, porque daí eu já deixo ela aqui e vocês vão ver todas as funcionalidades da base de corte. Tô aqui com a minha base, essa é uma base 35 por 35, é um tamanho ótimo porque o papel de scrap geralmente mede 30,5 por 30,5, então ela cabe aqui dentro e tem uma margenzinha. Se ela fosse menor que isso, ficaria apertado, vou mostrar com o papel aqui, para você trabalhar com o papel, tá? Então tem sempre aqui, ó, 5 centímetros na borda, tanto na parte de cima quanto na lateral, para você poder trabalhar melhor. Essa base aqui, muita gente já sabe, mas acredite, tem muita aluna que vem aqui e que não se deu conta, assim, de como funciona esses quadradinhos, de como funciona a base de corte e todas as funcionalidades que ela tem. Então vamos começar, assim, do beabá mesmo. Aqui é uma base que é em centímetros desse lado e a cada 5 centímetros a gente tem uma linha um pouquinho mais grossa. Então, quando você tá usando ela como régua, né, querendo ver a medida, você não precisa contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode ir de 5 em 5. Então você sabe que aqui você tem 5, mais 5, mais 5 e assim você vai indo. Tá? Então você não perde tempo contando quadradinho por quadradinho. Isso tanto na vertical quanto na horizontal. Outro ponto bacana é, Aline, mas eu também gosto de trabalhar com polegadas. Como que eu faço? O outro lado da base. Então, esse lado da base tem as polegadas e você consegue trabalhar com elas aqui. A diferença é que nas polegadas, as linhas não são marcadas de 5 em 5, tá? Até porque as polegadas são bem maiores do que o centímetro, então não funcionaria da mesma maneira. Eu adoro trabalhar em polegadas, porque eu acho que as medidas ficam mais fáceis, né? Não tem 1,1, 1,2 até o 10. Me facilita bastante, principalmente porque projetos internacionais, os papéis, todo o material que é importado, ele vem nas medidas de polegada. Bom, mas vamos voltar lá para o centímetro para eu mostrar um pouco mais para vocês. Como eu estava dizendo, a gente tem linhas diagonais na nossa base. E essas linhas não estão aqui para enfeite, elas estão para uso. Vamos supor que você precise fazer um corte na diagonal. E aí você vai ver aqui em quantos graus que você quer. 15 graus, 30, 45, 60, 75 ou 90 graus, que é o retinho, né? Você não precisa usar lápis, marcar o seu
seu papel. A gente sempre tenta evitar ao máximo, né, fazer aquelas marcaçõezinhas de lápis, para que a gente não precisa apagar e tirar a coloração do papel de scrap. Então a gente procura usar a base para medir também. Então vamos supor que eu queira cortar esse papel aqui na diagonal. Eu vou posicionar aqui, deixa eu ver, nos 45 graus, vamos lá. E aí eu vou pegar uma régua que tem um alcance maior, essa que eu tô usando é de 40 centímetros, e eu vou posicionar na diagonal aqui e aqui onde ela acaba. E aí eu tô fazendo aqui uma angulação de 45 centímetros no meu papel, certinho. Aline, como que eu vou cortar esse negócio angulado assim? Lembre-se que o movimento que você precisa fazer é este. Então, se você tá com aqui na diagonal, vira sua base ao seu favor. E aí você segura a régua e faz seu corte. Olha que perfeição. Tanto a base, o emborrachamento, a angulação, tá tudo perfeitinho se você usar a base ao seu favor. Bom, então vamos ver isso daqui na prática. Vamos supor que eu tenha que cortar um papel tamanho 10 por 15. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar meu lápis, minha régua, vou medir, marcar e depois cortar? Ou riscar e cortar? Não, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de lápis, não preciso de borracha, não preciso da régua para medir. Eu vou usar a base para medir mesmo. Então vamos lá, eu vou colocar o meu papel aqui encostadinho no zero, e aí eu sei, para eu enxergar melhor, eu vou abaixar ele só um pouquinho na base, ó. Eu sei que, ó, tem 5, 10, 15. Então eu vou marcar assim. A mesma coisa na lateral. Eu vou fazer aqui, vou afastar só um pouquinho para eu poder enxergar. E aí eu vou fazer aqui na lateral 10, dois bloquinhos de 5. 10. E eu cortei mais ou menos aqui, ó, na direção onde já tô vendo que é o 15, tá? Que é mais ou menos aqui. Então não desperdício se eu não quiser cortar o papel inteiro. Aí eu venho aqui no 15, posiciono minha régua. E aí eu tenho um retângulo 10 por 15, sem precisar de régua, lápis, etc e tal. E ó, perfeitinho. Tudo certo com as bases? Vou falar sobre um outro assunto que é super importante, que são os estiletes. Trouxe aqui alguns para mostrar para vocês. Esse aqui é o mais comum. Na verdade, esses dois são os mais comuns. Esse aqui é um estilete grande e esse aqui é um estilete pequeno, né, médio. Uma coisa que vale a pena dizer é que os estiletes, eles têm refil para vender e os tamanhos são padrão. Então você encontra o refil grande e o refil pequeno para trocar. Não precisa comprar outra carcaça inteira quando o seu estilete acaba. Muita gente faz isso. Quando acaba a última lâmina ou quando ele para de cortar bem, descarta a peça inteira e adquire outro. Não há necessidade de fazer isso, tá, gente? Vamos lá. Esse estilete aqui, vocês estão vendo as marcaçõezinhas que tem, ó, uma rasurinha aqui na lâmina? Então, cada vez que a sua lâmina começar a falhar, parar de funcionar, você consegue cortar essa parte aqui, né? Tirar essa parte aqui. Como que funciona? A maioria dos estiletes vem com essa aberturinha aqui, que você vai tirar e você vai posicionar ele aqui e virado para baixo com cuidado, né? Encosta aqui na base, você vai cortar. E aí seu estilete tá novinho em folha, tá? E aí você vai usar todas essas pecinhas para depois, quando acabar, você trocar por uma lâmina nova. Então você não precisa mais comprar a peça inteira, tá bom? Você só troca a lâmina. E sai muito mais em conta. O pacotinho vem com, acho que 10 lâminas e dura uma eternidade. A mesma coisa com o pequenininho, tá? Então, ó, ele tá aqui. Também tem as rasurinhas aqui, que você pode cortar. E quando acabar todas, você troca a lâmina e a peça é sempre a mesma. Cuidado com o descarte dessa lâmina, tá, gente? Sempre coloca ela bem embaladinha pra não machucar ninguém. Esses são os estiletes, né, de escritório, estilete mais comum. Vou mostrar outros 3 aqui pra vocês. Esse daqui é um estilete da We Are, é novo no mercado, é da linha Crafters Essential e ele é bem pequenininho, vocês podem ver que ele cabe assim na palma da minha mão. Então para vocês levarem no estojo, numa viagem, ele é ótimo. E ele é um estilete rotatório. Olha o tamanhinho dele. A lâmina é giratória, então ele fica assim. Eu já vou utilizar todos para vocês verem. Esse daqui é da mesma linha, só que esse daqui, ele tem uma pontinha 360 graus e ele é bem pequenininho. Então, ó, essa pontinha, ela gira. Tá vendo? E esse daqui é do mesmo modelo, porém da Toque Cri.
também é maravilhoso. Todos eles possuem refil, todos os estiletes possuem refil, então você nunca precisa jogar fora a peça inteira, tá? É só trocar essa lâmina ou essa pequenininha ou essa pequenininha. Vou mostrar aqui cortando com esses aqui, porque com esse vocês já viram. Bom, eu peguei um papel aqui e vou mostrar primeiro como utiliza esse daqui. A mesma coisa que os estiletes, né, os que eu mostrei de escritório, você vai posicionar a régua. Uma coisa importante aqui no corte, né? A gente vai posicionar a régua e essa mão aqui vai ficar da metade da régua para trás, fazendo uma pressão. Então você segura com força aqui, para o papel não se mexer e nem a régua. E aí você vem com o seu estilete rente à régua e faz o seu corte. Confesso que a minha habilidade com esse rotatório não é tão boa quanto o outro, por questões de acostumar mesmo. Então, isso é super válido, por isso que eu falo que pode ser que pra mim uma coisa é muito boa e pra você não seja e vice-versa, porque depende muito da sua prática. Tá, ó, dessa vez saiu melhor, porque eu coloquei mais pressão. Mas eu gosto muito de produtos assim que são fáceis para carregar, sabe? Porque a gente que gosta de fazer scrap em qualquer lugar onde a gente esteja, né? Às vezes vai numa viagem ou vai para uma aula em algum outro estado, em alguma outra cidade, enfim, consegue levar esse equipamento assim mais reduzido. Então esse aqui é muito legal. E aí, para que serviria esse daqui que tem essa lâmina, né, giratória aqui que eu falei para vocês? Esse estilete é um estilete para cortes mais precisos. Então não é para você cortar um papel assim, longa distância, e sim detalhes. Vamos supor que você precise cortar, sei lá, esse pacotinho aqui. Então você vai vir com esse estilete e ele vai fazendo o giro para você. Para fazer esse tipo de corte com esse tipo de estilete, precisa sim de um pouquinho de treino e habilidade, confesso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu adoro. Então é para isso que serve. Porque com um estilete, por exemplo, esse daqui, eu não conseguiria fazer isso. Não tem pegada, a lâmina é grande, ela não vai me ajudar a fazer as curvas, eu teria que usar, tá vendo? A minha mão de uma forma inadequada. Já com esse aqui é como se fosse uma caneta, ele até tem a pegada certa, assim, você pega como se fosse pegando na caneta e vai fazendo, ó. Ele vai fazendo a curva para você, você não precisa, né, fazer todo um malabarismo. Então, tem funcionalidades diferentes? Tem. Bom, agora vamos falar um pouquinho das réguas. Eu trouxe aqui 3 modelinhos de régua e vocês podem perceber que as 3 são de metal. Por quê? Porque a gente trabalha com cortes e se a gente trabalhasse com uma régua de plástico, ela teria durabilidade bem pequena, porque o estilete vai cortando e vai até alterando o formato da régua, né? Vai picando, enfim, não é apropriado para o que a gente faz. A régua de plástico é meramente para medir e não para usar como apoio de corte. Essa daqui é uma régua tamanho 30 centímetros, que é a mais comum, porém ela não é a que eu mais gosto. E por quê? Porque o papel de scrap tem 30,5. Então, querendo ou não, ela não tem um alcance suficiente. Mas é a mais comum até por conta do tamanho dela, enfim. É fácil de carregar, é a que é a mais encontrada no mercado. A que eu gosto é a que é igualzinho a ela, só que é de 40 centímetros, porque eu consigo ter um alcance total do papel de scrap. Então deixa eu pegar um pra vocês verem, um papel inteirinho. Aqui eu tô com o papel inteiro, eu não tirei nem a etiqueta dele ainda, então querendo ou não ele ainda tá um pouquinho maior do que de costume. E eu consigo ter um alcance, ó, de ponta a ponta. Pra fazer um corte retinho e perfeito, eu preciso encontrar a linha de cima com a linha de baixo. E se eu tiver com uma régua muito pequena, eu não vou conseguir. Então, deixa eu mostrar um exemplo pra vocês, ó. Eu tô aqui e eu quero tirar, sei lá, aqui no 20. Então, eu vou marcar aqui, posicionar a régua e aqui embaixo também no 20. E aí, eu consigo vir com o estilete e fazer um corte perfeito. Então, é por isso que eu gosto dessa régua aqui. E se eu for fazer
um corte na diagonal, essa aqui de 30 centímetros também não vai atender. Então eu vou ter que fazer um pouco, depois um pouco. Vou mostrar mais uma coisinha aqui pra vocês na régua. A maioria das réguas de metal, ela já vem em centímetros e em polegada. Então você vai escolher a forma que você gosta de trabalhar e vai utilizar. Porém, caso você trabalhe com centímetros, mas você chega numa aula e a professora fala, a medida é em polegada, não se desespere, é só você olhar aqui na régua. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 polegadas. E a cada tracinho maior desse daqui é 1/4. E esse aqui, que é um pouquinho maior que o anterior, é metade. Então, aqui, ó, esse daqui é meia, 1 polegada. 1 polegada e meia, 2 polegadas. Ou 1 polegada aqui, 1 polegada e 1/4, 1 polegada e meia, e assim vai indo, tá? E nos centímetros, vocês já sabem. 1 centímetro, 1,5 centímetro, e tem os vírgulas, cada pauzinho micro desse daqui, que eu acho bem difícil, por isso que eu gosto muito de polegadas. Essa terceira régua aqui é a régua que acompanha aquela base da We Are que eu mostrei pra vocês. Eu gosto e não gosto dessa régua, por quê? Primeiro porque ela é muito maleável, bem mole, então me agrada muito. Depois porque ela tem uma alturinha, um degrauzinho, por conta do ímã. Então, entre a parte de metal e o ímã tem um degrauzinho, isso me atrapalha um pouco na hora de fazer o corte. Por quê? Vocês precisam fazer o corte com um estilete bem retinho assim. Se você der uma inclinada, ele entra aqui e aí ele faz o corte todo torto. Então, se você fizer ele bem retinho aqui, tudo certo. Se você inclinar um pouco, você tá aqui retinho, você inclinar um pouco, ó, ele vai lá pra baixo e daí ele faz o seu corte todo torto. Não tá legal. Bom, por que que ela tem esse ímã? Porque a base da We Are, ela é imantada. Essa base da We Are, ela é imantada. Então, a régua, ó, cola nela, tá vendo? Então, pra quem não tem muita força na mão de apoio, que no caso seria a sua mão esquerda, ela ajuda. Se você colocar o seu papelzinho aqui, posicionar a régua, ele fica, ó, ele não se move e você vem aqui e faz o seu corte. Então, de certa forma, é boa por conta disso, para quem usa com essa base aqui. Caso contrário, ela não tem nenhuma funcionalidade na base comum. Bom, essa foi a nossa primeira aula de ferramentas básicas. Espero que as dicas que eu dei aqui tenham servido para vocês. E agora eu vou deixar vocês aí com a tarefa.